Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Karina Brolo, canal Caminhos do Saber, e hoje vou responder aqui uma tag literária de nome de A a Z. Sim, gente, essa tag é muito interessante. Convido vocês a permanecerem aqui comigo, porque serão algumas perguntas que eu vou responder relacionando-as com alguns livros e autores que eu tenho aqui na minha estante e também com alguns hábitos que eu tenho enquanto leitora. Então, gente, começando aqui pela primeira pergunta, que é autor preferido. Bom, eu tenho vários autores preferidos, mas já que eu tenho que escolher apenas um para responder essa tag, eu escolho então aqui o Thomas Mann. E por que justamente o escolhi? Bom, gente, o prazer absoluto que eu sinto quando estou em contato com uma obra deste autor é algo sublime. Eu me sinto muito privilegiada quando eu tenho em minhas mãos um romance deste homem. E realmente o Thomas Mann, ele é importante na minha vida de leitora em momentos em que, por exemplo, eu estou um pouco afoita, ansiosa, com muitas questões e muitas vezes sem fôlego de pegar um livro para ler. Mas quando eu me deparo com uma obra do Mann na minha frente, assim, por mais que sejam calhamaços, uma leitura que não é tão fácil, é desafiadora muitas vezes, mas os temas que o Thomas Mann aborda e a forma magistral que ele o faz me fascina tanto, me encanta. A temática que o Mann persegue, a estética do texto é tão sublime, é tão perfeito. E tudo isso me aproxima muito da leitora que eu sempre fui. Tudo isso me traz um descanso na alma, me traz uma alegria no espírito, por mais que os livros dele, às vezes, isso é bem contraditório. E geralmente são livros tristes, com tragédias acontecendo. Mas eu fico muito feliz como leitora por ter acesso às obras que este homem deixou para a humanidade. E, gente, é com certeza um dos meus autores favoritos e eu trouxe para representar aqui nesta tag hoje. A segunda pergunta aqui é bebida preferida durante a leitura. Bem, eu gosto muito de tomar um café enquanto estou lendo, mas também um chocolate quente, principalmente nesta época de frio. Citação literária preferida. Bom, gente, também tenho várias, mas eu gosto muito da citação que está ali no começo de Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes se parecem, só as famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira, algo assim. Inclusive, este é um livro inesquecível também, Ana Karenina, de Tolstói. A outra pergunta é: detestastes ler? Bom, que eu detestei ler. Eu tenho uma trajetória de leitura de muitos anos já, e nesta minha trajetória que foi feita meio às cegas, por assim dizer, tive alguns momentos em que eu fui aquela leitora de almanaques, de livros água com açúcar, de livros clichês, enfim, romances muito quadrados, digamos assim. Até eu chegar realmente aos clássicos e formar o meu gosto pessoal, demorou alguns anos. Mas, de um modo geral, eu não vou me lembrar agora, gente. Tá, eu vou citar o autor que me veio agora. Eu não gostei da experiência de ter lido Augusto Cury há uns anos atrás. Eu peguei ele ali na época do hype dele. E assim, eu não vou tecer muitos comentários, tá? Mas não é o meu tipo de literatura, não é o tipo de livro que eu gosto, não é algo que eu, entre aspas, perderia o meu tempo novamente lendo. Não é definitivamente o meu estilo favorito. Então, Augusto Cury, um autor, eu vou colocar aqui nessa Detestastes Ler, tá?
estás a ler? Bom, estou a ler aqui diversas coisas, gente. Vou mostrar aqui para vocês, hein? O que eu estou lendo aqui no momento é o livro do Gay Tallacy, Fama e Anonimato, que são alguns contos e ensaios que ele elaborou e que vai fazer perfis de vidas de anônimos e famosos, mas de um jeito muito minucioso e com uma escrita muito profissional do ponto de vista jornalístico. Esse livro é referência para todo mundo que estuda comunicação social, principalmente jornalismo, disso que eu estou lendo. E também aqui estou lendo as crônicas de Clarice Lispector, né? Na Descoberta do Mundo. São as crônicas que ela escreveu aqui pro Jornal do Brasil. E maravilhosas também. Na verdade, eu estou relendo, porque eu já havia lido este livro em uma edição digital há muitos anos atrás. Aí agora eu consegui comprar a edição física e é a desculpa perfeita que eu preciso para reler, tá? Além disso, também estou relendo, só mundo de releituras aqui, o 9 Histórias do Salinger, que também, obviamente, é um dos meus escritores favoritos da vida. Eu fiz um vídeo sobre um conto aqui desta coletânea do 9 Histórias, que é o conto para Esme com Amor Extraordinary, que já está aqui no canal. Se você ainda não viu, confira, porque é um conto muito bom. E relendo isto aqui como se não houvesse amanhã, me encantando novamente e sendo muito recompensada por esse autor maravilhoso aqui. Então, bom, gente, eu estou também lendo o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele tá aqui também. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu já estou, inclusive, ali terminando o último capítulo e já vou gravar o vídeo assim que terminar também, pra gente fechar, então, as discussões sobre o primeiro livro aqui da saga Harry Potter, tá? Então, é isso que eu estou a ler no momento. Bom, feliz por teres dado uma oportunidade. É a próxima pergunta da tag. E realmente aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Estou bem feliz por ter tirado todo aquele receio que eu tinha de ler este livro. E ele me surpreendeu positivamente até o momento, tá? E foi, assim, uma experiência muito bacana, tá? De leitura. E não vou falar muito sobre, porque já tem uma playlist toda no canal detalhando como tá sendo tudo isso. Se você não viu também, recomendo você a ver, que tá bem bacana o projeto que a gente tá fazendo aqui no canal sobre Harry Potter, tá? E eu estou feliz por ter dado uma chance a ele. A próxima pergunta aqui é: gênero literário que não lês? Bom, gente, eu atualmente não leio nada de autoajuda. É um gênero que não me agrada, que não me edifica e que eu não tenho absolutamente nenhum interesse sobre os temas que são ali discutidos. Hoje em dia, acho que já ganhou até uma nova roupagem esse título, né, de autoajuda, já nem existe, seria mais algo voltado para coaching, desenvolvimento pessoal. Eu não me atraio por esses temas em definitivo. Enfim. Bom, a próxima pergunta é: hardcover ou paperback? Que seria, né, ali, capa dura ou livros de capa mole? E depende, gente, varia muito. Eu gosto tanto do hardcover quanto do paperback. E depende do livro. Eu acho que para livros maiores, né, eu acho que dependendo ali da capa dura, pode ser melhor um paperback, mas também depende muito da edição. Então varia muito. E eu não vou escolher apenas um aqui. Essa eu pulo, tá? E a próxima aqui é: internet ou livrarias físicas? Gente, claro que livrarias físicas. Eu adoro todo o ritual. Porque pra quem é leitor de verdade, vamos combinar aqui que o de ir até uma livraria física é um verdadeiro ritual. Aquele momento da gente poder passear pela livraria, olhar calmamente as estantes, procurar aquele livro tão desejado, pesquisar preços, enfim. E também tem ali a seção de papelaria com várias coisas, estar naquele ambiente.
É uma terapia, mas em contrapartida, quando vamos comparar os preços das livrarias físicas com as digitais, com os sites da internet, é claro que para compras é muito mais rentável, por assim dizer, né? A gente economiza muito nos sites da vida, né? Na Amazon, na própria estante virtual, nos sites das editoras, às vezes, dependendo ali de alguma promoção que elas fazem. Então, tem esses dois lados da moeda, né? Eu gosto muito de ir até uma livraria física, de estar em contato ali com aquele ambiente de diversidade, de cultura, é uma terapia. Eu gosto de estar ali, porém, raramente eu saio de lá comprando alguma coisa. Eu vou, pesquiso ali no site, vejo quanto está no site e dependendo ali se a vantagem, se os valores forem muito mais baratos no site, é claro que eu vou comprar pelo site. A livraria vai ser só para dar um passeio e voltar para casa de mãos vazias. É claro que, salvo raras exceções, quando tem alguma feira do livro, algo assim, né? Mas, via de regra, é isso que eu faço. Bom, a outra pergunta é: julgas um livro pela capa? Infelizmente, né, gente? Nós julgamos um livro pela capa. No sentido de que, é claro que se eu tenho uma edição mais velha, com uma capa um pouco mais acabada, eu vou querer uma edição um pouco melhor, com uma capa mais bonita. Porém, há exceções. E eu vou dizer para vocês quais são. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês então. Uma exceção aqui da minha estante é essa edição de A Montanha Mágica, da editora Nova Fronteira. E ela é a mais antiga, com essa capinha mais simples. E eu não me desfiz dela e troquei por uma nova da Companhia das Letras. Todos os meus outros livros aqui do Thomas Mann são da Companhia das Letras, porque eu não tinha eles, né, antes de serem relançados. Mas esse eu permaneci aqui com a capinha original aqui da edição que eu obtive, né? Pela Nova Fronteira, porque eu tenho muita memória afetiva com isso aqui. Foi a primeira edição que eu li, eu não me desfaço dela por nada. Eu amo ver esse livro na minha estante, essa capa me diz muito. E por mais que da Companhia das Letras esteja mais bonita a capa, eu amo essa minha edição. Eu tenho muita memória afetiva com ela mesmo. E eu jamais, assim, vou trocar. Só se algum dia, né, sei lá, a capa cair, acontecer alguma coisa, rasgar, algo assim. Mas, de modo geral, vai ficar essa, porque eu realmente amo esta edição. Tudo que ela representou, assim, na minha vida de leitora, eu tenho apego com ela. Um apego absoluto que eu não me desfaço. Então, apesar de julgar um livro pela capa, eu também não compro um livro só pelo quesito capa. Ah, tem uma capa chamativa, tem uma capa bonita. Não é só por isso. Pode ter a capa mais linda do mundo, se eu não me interessar em nada pelo que está sendo dito, né, ou pela temática que os autores abordam, vai passar batido, claro, e vida que segue. É uma junção, diria, né? Tanto de uma capa bonita quanto de um livro com uma profundidade, né? Com temas relevantes. Tudo isso unificado, né? A gente aprecia. Porém, entretanto, todavia, eu tenho não só aqui a do Thomas, eu citei aqui a do Thomas para dar um exemplo, do Thomas Mann, da Montanha Mágica. Algumas outras velhinhas aqui também que eu não me desfaço, porque tem um amorzinho por cada uma delas. Então, hábitos de leitora, vai entender, né? A próxima pergunta aqui, então, é Kobo ou Kindle? Eu não tenho aqui nenhum dos dois, então não vou responder essa pergunta. A próxima é: livro mais longo que já leste? Bom, gente, livro mais longo que eu já li: o Don Quixote de La Mancha, nessa edição aqui que eu tenho também, nessas edições, aliás, né, um box aqui com 2 volumes, vejam só vocês, tá? E cada um deles tem 622 páginas, o que dá ali um total de 1.244 páginas, tá? Se não me engano. E é isso.
uma super aventura, um livro clássico divertidíssimo e cheio de reflexões. Isso aqui é realmente uma experiência literária que eu recomendo que todos passem na vida, porque realmente eu não tinha ideia do quanto isso aqui é fascinante, é divertido. Ler Don Quixote de la Mancha é algo também marcante, nunca me esqueço da experiência, e é o mais longo que já li na vida. Outra pergunta: momento mais importante da tua vida literária. Bom, gente, falei um pouquinho sobre isso lá nos 10 livros que mudaram a minha vida, da importância do Apanhador no Campo de Centeio. E de tudo que ele representa pra mim. Então, se você ainda não viu aquele vídeo, eu recomendo que você dê uma paradinha nesse daqui, veja aquele vídeo que eu falo sobre isso. E foi o momento mais importante da minha vida literária, que mudou tudo pra mim. E realmente não tem como citar outro. Só gratidão por ter um dia conhecido esta obra em minha vida. O outro é o número de estantes que possuis. Bom, eu tenho aqui agora prateleiras, né? Que não são ainda as minhas estantes, são essas duas aqui que vocês estão vendo. E tenho aqui também este criadinho do mudo aqui com 2 nichozinhos cheios de livros. Então, seriam 2 prateleiras e mais 2 nichos que estão aqui. Totalizam 4, tá? Pretendo aumentar isso no futuro, mas no momento é isso que tá aqui. O próximo é obsessão literária. Ai, gente, olha, sinceramente, eu fiquei muito obcecada pelo Holden Caulfield quando eu li lá O Apanhador no Campo de Centeio. E não só por ele, personagem, mas pelo autor. E fui pesquisar tudo sobre a vida do Salinger e, enfim, tudo que citava esse livro, tudo que envolvia ele, as referências da cultura pop norte-americana, que são muitas. Enfim, eu surtei quando eu li O Apanhador no Campo de Centeio. E se tornou uma obsessão na época literária, hoje mais tranquila, mas nunca me esqueço da experiência. Porém, eu sou assim, quando eu gosto muito de um autor, eu quero pesquisar mais sobre ele e ler outras coisas também, tá? Não fico apenas naquela obra específica. Personagem que provavelmente terias namorado na escola. Bom, o Holden, eu acho. Porque eu acho o Holden tão extraordinário, assim, complexo, chatinho, mas tão humano e tão inteligente, né? Assim, ele mostra um outro lado das coisas, sei lá, eu acho que teria tido um crushzinho ali pelo Holden. Só consigo me lembrar dele agora. Mas, né? E talvez ali o Neville de As Ondas, da Virginia Woolf, que é um personagem que eu gosto muito também. Quando eu reler As Ondas aqui, vou trazer para vocês as discussões no canal também. E aí vai dar para entender um pouco melhor. Bom, outro é: quantos livros tens por ler? Não faço ideia quantos livros eu tenho por ler aqui nas minhas prateleiras. Não faço ideia, não vou nem chutar, gente. Tem coisas que eu ainda não li aqui. Bastante. Não tanto assim também, mas tem algumas ainda que precisam ser lidas, tá? Bom, outra aqui é ressacas literárias. Quando foi a tua última? Eu tive várias ressacas literárias já, mas a última que eu me lembre... Gente, eu não vou me lembrar qual foi a última, mas assim, começo do ano, ali entre janeiro e fevereiro, tava bem difícil pra engatar mesmo alguma leitura, sabe? E daí, a gente sempre tem que voltar nessas horas, né? O que eu faço, que funciona pra mim, pelo menos, é voltar às releituras. Eu tô aqui, neste momento, relendo várias coisas, como já falei aqui pra vocês, né? Porque realmente eu quero ter um ritmo de leitura muito melhor do que eu venho tendo. E reler as coisas que eu amo sempre me ajuda muito nesse sentido, tá?
Mas ali no começo do ano foi bem complicado, então eu colocaria janeiro, entre janeiro e fevereiro ali, uma ressaca literária. Eu comecei até a ler um livro do Saramago ali no começo do ano, mas entendi que não era o momento e deixei para um outro momento, porque tem isso também. Embora eu ame Saramago, já tenha lido várias coisas dele, naquele momento não rolou para mim. E eu pretendo voltar para ele em algum outro momento também, mas tive essa ressaca literária. Bom, o outro é série que começaste e precisa de acabar. É o Harry Potter, né, gente? O Harry Potter e a Pedra Filosofal eu comecei esse ano. E sabe lá quando vamos terminar essa série, mas terminaremos, tá, gente? Calma. São muitos livros e eu também quero trazer uma variedade de vídeos pro canal e tenho que administrar tudo isso com o tempo que eu tenho. Não criamos pânico, como diria o Chapolin Colorado, que vai dar tudo certo, mas é essa, no momento é Harry Potter e vamos prosseguindo aí com os demais livros, né? Outra pergunta aqui é 3 dos teus livros preferidos de sempre. Bom. Gente, ele já está aqui, então eu vou mostrá-lo. Acho que já falei bastante, tanto nesse vídeo quanto no meu vídeo lá dos 10 livros da vida. E é sem comentários, assim, não tem mais nada que eu acho que eu consiga acrescentar a esta obra genial, assim. E só gratidão por tê-lo na minha estante, por tê-lo na minha vida como uma referência, tá? Outro que não está aqui no momento, que eu não separei, mas eu também já falei ali nos 10 livros, claro, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Só 3, gente, é sério. E é ele, então, junto aqui com a Montanha Mágica e um outro que eu não separei aqui também, mas que eu citei neste vídeo, que é As Ondas, também da Virginia Woolf, tá? É o meu preferido de sempre também. Eu não cheguei a colocar As Ondas lá naquele vídeo dos 10 livros, mas se tivesse ali um 11º, ele estaria também. E ele é um preferido de sempre, tá, gente? Bom, outra pergunta aqui é: último livro que leste? O último que eu li, eu vou colocar de novo aqui, tá? O Harry, né? Porque como eu já estou aqui no último capítulo, digamos que eu ainda não o terminei, mas irei terminá-lo hoje ainda. Então, está aqui como o último lido. Mas, se for ali de concluídos mesmo... Ah, sim. Este aqui que ainda vou fazer vídeo aqui no canal, que são as Crônicas de Pittsburgh de Fyodor Dostoiévski, tá? Que já foi lido aqui também na íntegra. E já trago para vocês ali nos próximos vídeos também as minhas impressões. Dostoiévski também é um autor que eu amo e que sempre preciso estar em contato em algum momento da vida. Outra pergunta é: voltarás a ler? Gente, voltarás a ler. Eu sou uma leitora essencialmente de releituras, como vocês puderam perceber aqui por essa tag. Então, se eu gostei daquele livro, eu vou voltar a lê-lo em algum momento da vida. Não só se eu gostei, né? Porque a vida da gente vai ficando mais difícil, vai ficando mais corrida, então a gente tem que priorizar. Mas aquele livro me marcou fortemente, se me impactou tremendamente, se me causou ali muitas reflexões fora do senso comum, eu vou querer voltar a ele em algum momento ou outro. O dos que eu li esse ano, na maioria, assim, sendo releituras, né? Eu não poderia colocar nenhum, porque a maioria que estou lendo neste momento são releituras. Mas, assim, eu realmente reli no ano passado o Demian, do Hermann Hesse, que era uma leitura que eu tinha feito há muitos anos atrás e que, assim, ela nem estava nas minhas pretensões de releitura. Mas tive algumas coisas na minha vida pessoal que me levaram de volta a Demian. E eu acabei ali relendo ele. E foi uma experiência tão maravilhosa que
eu me senti muito privilegiada de ter voltado a ler aquele livro e pesquei coisas e referências que na primeira vez não tinha acontecido. E essa possibilidade da releitura é muito bacana por conta disso tudo, da gente poder amadurecer, mudar como pessoas, conseguir ali identificar outras referências e fazer com que estes momentos sejam ainda mais memoráveis. Então, provavelmente vou voltar a ler muita coisa ainda nesta minha trajetória de leitora. E outra aqui é wishlist literária. Qual o último livro que adicionaste à sua wishlist? Bom, vamos lá. O último livro que eu adicionei na minha wishlist, e com muita felicidade, assim, que já está na pré-venda pela Amazon, é o José e Seus Irmãos, do Thomas Mann. Vai ser um super lançamento lá em agosto. E nós, leitores apaixonados pelo Thomas Mann, estávamos esperando há anos o relançamento dessa obra pela Companhia das Letras. Uma obra que estava esgotadíssima no mercado. E, enfim, gente, é um momento de grande êxtase para essa que vos fala quando eu vi que a Companhia das Letras anunciou lá nas redes o relançamento dessa obra, que eu estava esperando há anos. E sim, já está na minha wishlist. Este livro aqui, então. X, marca o lugar. Qual o 24º livro da sua estante? Gente, deixa eu ver aqui na minha prateleira. Bom, gente, o 24º livro da minha estante é esse aqui, então. O Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Livraço, tá? Ali há muitos anos. Mas olha só, todo marcadinho, não sei se dá pra vocês verem aqui. E incrível, Faulkner é muito bom também, gente. Bom, a outra pergunta é: YA ou livros adultos? Bom, eu prefiro livros adultos, mas levando em consideração que O Apanhador no Campo de Centeio pode ser considerado um YA, mesmo que seja um livro adulto. E é um dos favoritos da vida, então voltamos sempre aquelas contradições que se fizeram presentes aqui nesse vídeo. Mas eu fico com livros adultos, então, na sua grande maioria, que são a minha predileção. ZZZ, qual o último livro que te manteve acordada até tarde? Bom, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu tava com tanta vontade de saber o que ia acontecer ali nos últimos capítulos que eu li, que eu fiquei acordada até mais tarde para ler um pouquinho mais dele. E assim, gente, concluí aqui essa tag. Espero que vocês tenham gostado. E me contem aqui também nos comentários um pouquinho mais dos gostos literários de vocês. Vou deixar aqui na descrição também as perguntas dessa tag, para que, se vocês quiserem responder, também respondam. E que se sintam à vontade de comentar aqui. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar aqui as notificações. É sempre um prazer, um privilégio imenso ter vocês por aqui. Muito obrigada e até a próxima.